Mais um episódio na área com esse monstro da educação física personal, Guilherme Soares. Com vocês, a fera. Fala galera do Pod Esporte, é isso aí, estamos de volta. Nosso canal do Pod Esporte nada mais é do que um canal para dar voz aos atletas da nossa região, divulgar os seus esportes. Se você que acompanha nossas redes sociais quer falar um pouco mais do seu esporte, manda um direct aí, manda uma mensagem, já segue a gente, compartilha os vídeos e vamos para cima que hoje a gente está com a fera aqui, ó. Guilherme Soares. Guilherme, seja bem-vindo, irmão. Obrigado por ter aceito o convite aí do Pod Esporte. É um prazer ter você aqui com a gente, irmão. Cara, Guilherme, fala um pouquinho aí, se apresenta pra galera aí do Pod Esporte aí, irmão. Pô, primeiramente, cara, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Agradecer a vocês também pelo convite de falar sobre a educação física, um pouco de atividade física, qualidade de vida aí. A gente está aqui, cara, num projeto, né, que, cara, Araruama tem crescido e é muito legal ver essas coisas acontecendo, essa visibilidade que a gente está dando, a importância pro esporte, para a saúde, que tem crescido, né? A gente tem 2 cenários aí antes e depois da pandemia, isso aí é algo que expandiu, né? Hoje começamos e startamos aí de uma forma bem legal. Eu tô aqui para falar um pouco de mim, falar sobre os projetos futuros e o que está acontecendo. Show de bola, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Guilherme, fala um pouco pra gente aí, cara, como é que surgiu aí a sua paixão pelo esporte, pela educação física? Conta um pouquinho pra galera aí do Pod Esporte, a galera que ainda não te conhece aí. Cara, vamos lá. Eu sou do Rio, né? Eu vim pra cá, eu tinha 10 anos de idade e, assim, eu sempre fui muito ligado ao esporte desde a época do colégio, né? E eu sempre gostei, sempre estava envolvido em competição e tudo mais, e isso sempre me atentou mais pro lado, aquele aluno que gostava da aula de educação física mais do que as outras como favorito, e eu sempre me atentei a isso, né? Só que eu tinha uma grande dúvida, poucas pessoas sabem, mas eu tinha muita vontade de fazer direito, né? Só que aí o lado do esporte me chamou mais e eu me matriculei, na verdade, na Veiga de Almeida em 2013, né? Eu e mais 3 amigos, a gente startou, um chamou o outro, vamos fazer educação física e vambora, e assim começamos, né? A educação física, e licenciatura e bacharel, e estudei, formei primeiramente em licenciatura e depois em bacharel, e assim, entre estágios a gente foi experimentando, né? Aquela coisa do... Pô, essa aqui é minha vertente, não, essa daqui não me pega tanto. E eu fui adquirindo aí, já pro lado da performance, pro lado do esporte, isso aí me acentuou muito, né? Também dentro do colégio, trabalhei já em colégio já, mas a parte de performance sempre me pegou mais, sabe? A questão do atleta, aquele backstage ali, tudo, como é que isso funciona, cara? E isso foi crescendo uma paixão dentro de mim, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns atletas aí, e isso foi crescendo, fui fazendo cursos, me especializando, me formei, graças a Deus, né? Licenciatura foi minha primeira graduação e decidi estender para o bacharel, que era onde você encaixa, né? A questão de trabalhar com atleta. E foi um grande desafio, porque a gente, cara, é muito complicado, porque quando a gente fala em estudar, né, a gente tem outros desafios de trabalho, essa questão toda familiar também, e a gente, quando eu resolvi, cara, vou fazer o bacharel. Vou fazer o bacharel porque a licenciatura ela não vai me cobrir somente, né, porque eu quero, pro meu sonho, pra minha grande vontade de trabalhar com atleta. E isso aí nasceu dentro de mim, comecei a fazer o bacharel e tudo mais, me formei, né, e eu comecei a visualizar já outras coisas já dentro da performance, né? Eu vi os vídeos tem referência, né? Todo mundo tem referência dentro do Bacana. Alex Sotomayor, cara que sempre me olhava para ele assim, pô, esse cara chegou lá, dá pra gente... Qual os passos que ele fez para chegar lá, né?
É basicamente modelar, né, cara? Modelagem, é isso aí. Sim. É todo o caminho do sucesso deixa um rastro, né? E aí é só ir modelando. Se um fez, meu amigo, esquece. Guilherme, fala pra gente aí, cara, qual o esporte que você gosta de praticar hoje aí? Fala pra gente. Cara, voltando, né? A gente sempre tem aquela coisa assim do, colégio. Eu era sempre o cara da resenha no colégio, né? Pra quem não sabe, gente, eu sou ruim de bola demais. Que meus amigos mais próximos tem só essa cara de goleiro só, mas meus amigos mais próximos eles sabem que eu era sempre o capitão do time pra não ficar fora do time, mas fazer aquilo. Dono da bola? Pô, dono da bola. Mas aí eu nunca fui o atleta, mas eu sempre quis estar dentro, envolvido. Porque, irmão, aptidão, né? Eu não nasci com dom, mas eu quero trabalhar. Perfeito. Aí eu fui e tudo mais. Comecei com futebol, né? Mas hoje o que me pega muito é o jiu-jitsu e a corrida, né? Assim, o que me aquece o coração, o que me faz mesmo como praticante são ambas esses esportes aí hoje. Então, Guilherme, como todo garoto quis ser jogador, você acabou de dizer aí que era ruim de bola, era o dono da bola, dono das camisas. Se você não jogasse, não tinha jogo. Tá, mas você, por não ter aquela habilidade, isso também te inspirou a você a estudar e a participar do esporte em si, não competindo, não jogando, mas e sim ensinando, cara? Qual foi esse diferencial para você? Cara, esse diferencial veio, né, quando eu tive a minha primeira experiência com estágio. Eu era estagiário ainda, né, e eu participei de um projeto em Itatiquara, num colégio, segundo tempo. Acho que a galera da antiga aí da educação física tá ligado nesse projeto. Onde você fazia um contratempo das crianças, né? E assim, isso me inspirou. Isso não era formado, tá? Como eu dizendo, eu era estagiário, tinha supervisão de um profissional ali junto comigo. E isso me inspirou. Eu começava a ver aquelas crianças assim, indo para aquele caminho, sabe? Indo e fazendo o segundo tempo para estar ali envolvido com o futebol. Muitas coisas que às vezes eles podiam estar na rua, eles estavam ali, e isso, cara, me inspirou. Eu falei, pô, se eu não me realizei com o meu sonho, se eu não nasci com essa habilidade, eu posso estar inserido, mas moldando pessoas e levando essas pessoas ou para o futebol mesmo, para virar um atleta, ou mostrando o meu lado também, que ele poderia se realizar de uma outra forma. Não, perfeito. E você, cara, na tua trajetória, na tua caminhada, como viu da biografia, você trabalhou com atletas renomados. Sim. Teve algum que você falou assim, cara, eu vi esse cara na televisão, hoje eu trabalho e tento fazer o meu melhor para ajudar esse cara? Cara, hoje que eu falo assim, a gente sempre usa, né, como base espelhos, como eu falei, de preparadores, assim, mas hoje como não tive a oportunidade de trabalhar, né, a gente tem muita inspiração. A minha maior inspiração hoje, cara, Bernardinho. Para mim, a maior inspiração ele é professor de educação física também, líder, né? E hoje, para mim, é a minha maior inspiração. E hoje eu até busco, ele lança livros e tudo mais, eu busco sempre a biografia dele, sabe? É algo que me inspira bastante, assim. Bacana. Bernardinho é fera, hein? Já foi alguma palestra dele? Já fui, já tive a oportunidade inclusive lá na Veiga, a gente já participou já em outros cursos, normalmente que a gente faz mentorias, ele é mentor, né, hoje. Sim, ele tem uma frase que ele utiliza muito, que para mim é um marco, assim, quando ele fala, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é a consequência de uma boa preparação. Então, meu amigo, é isso aí, tem que se preparar muito. Bonito isso? Se preparar, irmão, porque vencer a vitória é uma consequência de você estar bem preparado, né? Sim. Então é isso aí. Agora, Guilherme, fala um pouquinho aí, cara. Como é que é treinar um atleta aí de alta performance dentro da educação física? Hoje a gente sabe que hoje existem muitos estudos, né? As coisas vão se atualizando, o que se fazia antigamente hoje já vai mudando, alguns tipos de treinamentos, né?
como é que é treinar um atleta de alta performance aí? O que você precisa fazer para o cara chegar ao nível hard ali de preparação? Cara, hoje em dia, assim, como você falou, a ciência e a evolução dos métodos e parâmetros que a gente utiliza, evoluindo e acompanhando, né? Apesar da gente morar numa cidade de interior, a primeira coisa que eu falo é você buscar informação fora. Bom, cursos, mentorias, o network que a gente faz ali, quando a gente vai no curso fora, e a gente tem a possibilidade de experimentar ferramentas que às vezes a gente não tem acesso aqui, mas de uma certa forma ali naquele momento é de grande preciosidade, né? Hoje o meu atleta 01 é Alexandre Souza, Xandinho, né? Cara, fenômeno de pessoa, né? Tipo assim, eu tô tentando trazer ele aqui, mas eu não tô conseguindo. Rapaz, aproveitar agora, poxa, Xandinho, dá uma moral pros caras aí, arruma. Ele tá de férias já veio do lado do bicho. Rapaz, ele, se eu não me engano, ele tá pra vir. Tô tentando já há muito tempo. Dá uma moral pros caras, pô. Isso aí. Assim, e ele foi meu grande desafio. Ele foi a pessoa que me inspirou, ele passou por momentos assim, e a gente estava junto com ele, né? Não era eu sozinho, mas tinha uma equipe junto com a gente. Perfeito. E assim, o grande desafio, o grande pulo do gato é você entrar na vida do seu atleta e entender os grandes desafios dele, sabe? É pensar junto com ele, é realmente abraçá-lo, né? De uma certa forma, que não só da questão da performance, da preparação, do exercício dali, do dia a dia, que a gente fala, daquela porradinha que a gente sempre dá neles, né? Mas também na parte emocional, entender como é que ele tá junto naquele dia. Pô, cara, o cara não é uma máquina, o cara é um ser humano, ele vai ter um dia mais tranquilo, ou um dia mais atribulado, um dia mais feliz, ou um dia mais introspectivo. E assim, o meu grande desafio com ele foi entendê-lo, né? E partindo disso, a gente deu início à nossa preparação física, né? Quando ele chegou, para mim, foi intermédio de uma indicação de um amigo nosso em comum, né? Que ele, quando ele voltou para Araruama, ele chegou aqui desmotivado, cansado, e aí que eu falo, a questão psicológica também do atleta é muito importante, e a gente entender e abraçá-lo, isso daí de uma forma bem contínua e ali lado a lado, né? E o segundo passo são as avaliações que a gente utiliza, tanto de método de força, quanto de mobilidade, quanto de entendimento e especificidade para o que ele quer, entendeu? Quais são as deficiências e as qualidades dele. Isso daí acho que é um ponto bem interessante a gente frisar, porque o cara que já tem as valências, as qualidades já elevadas, a gente tem que procurar também os erros, aonde ele sente mais, aonde ele tende a melhorar, você escutar o atleta. Eu acho que isso daí é um ponto, sabe? Sim. Pulo do gato, né? Sim. Isso aí, entender ali as dificuldades, né? E levar ferramentas para que ele possa desenvolver. Bacana demais. Guilherme, fala um pouquinho pra gente aí, cara. Hoje a gente tem uma orla aí linda, né? Maravilhosa. Araruama hoje está com uma ciclovia e um calçadão ali, acho que são cerca de 13 quilômetros. 13 quilômetros e meio. 13 quilômetros e meio, né? Uhum. Cara, como é que é fazer atividade física aí nessa orla aí? Fala um pouquinho sobre esse grupo de corrida aí que você tem aí, cara. Assim, na verdade, o início foi, a grande questão foi, pô, vamos reunir todo mundo tá naquela vibe de correr, né? Um tem uma prova em Cabo Frio, outro fazer uma prova em Niterói, outro ia fazer uma prova no Rio. Por que a gente não junta essa galera toda e se reúne e vai correr? E faz um grupo, né? Um grupo no WhatsApp, reúne todo mundo e vamos correr. Vamos aproveitar essa aula que a gente tem aí e tudo mais, para quando a gente tiver outras provas, todo mundo partir junto. Assim nasceu a ideia de um grupo de corrida. E hoje a gente tem uma assessoria esportiva voltada para corrida. Eu já posso falar que é uma assessoria, porque a gente já está correndo atrás do CNPJ aí, graças a Deus. Bom demais. Dá cara mesmo. E, cara, assim, tudo começou com o sonho, na verdade, de promover aquela sensação que eu sentia, que as outras pessoas sentiam, que estavam com a gente, de chegar e vencer seus limites, sabe? Se hoje uma pessoa que não consegue correr, você colocar ela fazer uns 5 km, 3 km, sair de casa e fazer uma caminhada,
Isso aí é muito bom, cara. 3% da população mundial consegue correr 5 km. Isso aí é um dado que tipo assim, você fica até bem assustado. 5 km para você é ativo. Você também é ativo, mas existem pessoas aí que a maior briga com elas é para sair de casa, irmão. Por N motivos. Por uma depressão, por uma rotina de trabalho, por uma rotina familiar que às vezes não permite olhar para esse lado da atividade física e do autocuidado. Então, assim, a ideia hoje do Flow, da assessoria esportiva Flow, é justamente promover essa experiência de corrida, de atividade física, sabe? Se você não corre, você começa caminhando. Se você não caminha, você vai com a gente e de uma certa forma você cresce assim com a questão da performance. Não eu falo sobre performance porque uma coisa fica muito atrelada à outra. Porque quem começa a caminhar já mira em começar a correr. Então a pessoa já está performando sem ela ter entendimento sobre isso, entendeu? Então quem caminha quer fazer 5, quem faz 5 quer fazer 10, quem faz 10 quer fazer meia, entendeu? Que são os 21 km. E tem pessoas também que não precisa fazer para poder competir, né, cara? É uma qualidade de vida também, né, cara? Qualidade de vida, cara. Assim, são pessoas que têm uma rotina de trabalho de segunda a sexta e chegam no sábado e elas querem zerar. Cara, a gente tem uma orla maravilhosa, cara. Foi como a gente falou. E pouco explorado, sabe? Pouco explorado. Hoje, graças a Deus, isso aí já tá mudando já, sabe? Por exemplo, por que só a orla de Cabo Frio é bonita? Por que só a orla de São Pedro é bonita? Por que a gente não valoriza a nossa orla e não contempla esse momento? Pô, tem o futebol, beach tênis, tem as canoas, tem, cara, a gente, sabe? Às vezes a gente olhar um pouco pro nosso assim e falar assim, pô, o que falta em mim é justamente dar esse primeiro passo, acordar cedo, pegar aquele visual todo da manhã e contemplar, irmão. Eu acho que a palavra assim é contemplar. Valorizar o que a gente tem aqui e exaltar o próximo também. Se eu não sou da corrida, irmão, eu sou do futebol. Pô, vai lá, faz uma aula experimental de futebol, faz uma de beach tênis. A canoa tá aí, pô, grande propulsão. Tem gente que anda de bike também. Eu acho que todas as tribos se encontram e isso daí tá tendo um movimento muito legal na cidade. Perfeito, Guilherme. Vou voltar um pouquinho no assunto do Xandinho, né? A gente soube que teve aquele acidente com ele, sim. Né? E você trabalhou com ele nessa volta dele, né? Sim. Porque praticamente ele quase morreu pelo acidente que ele teve, né? Ele foi atravessar ali no Parque Hotel ali, a moto que ele estava de garupa, o carro bateu no meio dele e ele quase morreu. E mediante isso, um milagre e também as mãos, né, de profissionais, ele voltou melhor, voltou jogando e foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Carioca do ano passado. Desse ano. Cara, e a história de vida dele é muito legal, cara. É um garoto humilde, tu olha pra ele assim, é todo largadão e tal, tu não diz que o cara é jogador profissional. O cara é humilde, senta, bate papo contigo e tal, não tem aquela arrogância. Como é que foi pra você, cara, pegar ele, né, essa remontagem do Alexandre, cara? Porque você já sabia que ele era um profissional do esporte. E o cara chegar debilitado pra você, cara, com aquele colar cervical, o cara não podia caminhar direito, o cara reaprendeu a andar. E vocês, né, graças a Deus, né, primeiro Deus, depois vocês, sim, conseguiram fazer o cara voltar ainda melhor, cara. Sim. O que isso significa pra vocês? Cara, vamos lá. Xandinho ele é, né? Foi um grande desafio, ele é a minha maior vitória, assim, como profissional. Né? Por quê? Nessa temporada que ele sofreu esse acidente, ele voltando de jogo, né? Sim. Contra o Botafogo. Isso aí. Né? E assim, a gente sempre naquela expectativa, irmão. Qual o seu time? Desculpa falar, eu sou vascaíno, tá? Mas eu sou Sampaio. Eu deixei o Vasco de lado, no segundo plano, e eu sou Sampaio, eu sou Xandinho, entendeu? Então, assim, era uma grande expectativa sobre ele, onde a gente falava, cara, é o seu ano, pô, é o seu ano, tudo tá acontecendo, e ele vindo bem, e confiante, as portas já se abrindo para ele, né? E assim, o nome dele em evidência, ele voltando e teve a infelicidade
do acidente, né? E quando tudo isso aconteceu, a gente primeiro agradeceu a Deus por ele estar vivo. Sim. A primeira coisa, cara, ele tá vivo, irmão. Tá vivo. Show de bola. Tá vivo. Tem providência de Deus sobre a vida dele. Não é possível, cara. Do jeito que foi, né? Do jeito que foi, da forma que foi. E assim, quando eu recebi a notícia, isso foi domingo, né? Assim, eu recebi a notícia no domingo, ele foi de sábado para domingo, ele voltando para a residência dele. Tinha acabado o jogo do Engenhão. Tinha acabado o jogo do Engenhão e ele voltando. E assim, quando eu recebi a notícia, cara, eu falei, Deus, por quê? Por quê? Por que logo com ele? E assim, a gente se perguntou isso por muitas vezes, né? Porque a gente já estava vindo num processo com ele de performar ele, de deixar ele atingir o máximo da performance dele física e mental. Volto a dizer, a questão mental é muito importante e a maioria das pessoas negligenciam isso. Porque uma ansiedade, uma falta de confiança, às vezes um problema mal resolvido pode prejudicar muito o cara a chegar ao auge da performance dele. E quando isso aconteceu, cara, e teve aquele processo todo de cirurgia, e ele, segunda vitória foi a cirurgia ter acontecido, ele não ter perdido os movimentos, porque ele tinha esse risco de perder os movimentos, isso era um risco eminente. Não sei se todo mundo sabe, ele fez a cirurgia, e cara, foi uma cirurgia bem delicada, onde ele corria o risco de perder os movimentos. Ele só tinha 1% de chance de voltar a andar. Irmão, e ele caiu nesse 1%, pô. Ele tá dentro desse 1%, que é absurdo. É absurdo. E assim, o momento dele de volta. Vamos lá. E quando ele pisou na academia, e a gente naquela expectativa toda, né? Dele voltar, quando ele chegou lá com aquele colar cervical. Tinha as escoriações ainda, ele passou por uma cirurgia também, onde tinha questão do pé dele também, que ele não chegou a fraturar, mas abriu, né? E a gente falou assim, cara, e agora? E agora? O que a gente faz? Porque ele se afastou, né? Sim. E quando ele volta, a grande pergunta ainda que a gente fazia para nós mesmos era, por que com ele? Por que disso tudo? E a gente voltou a trabalhar dentro da medida do possível com as liberações que, de acordo com o que viu pra gente, ortopedista, físio, a questão da equipe médica que estava atrás dele ali, cuidando dele, e a gente foi evoluindo e, de uma certa forma, cara, essa questão da reabilitação dele foi muito cirúrgica. Por quê? Aos poucos a gente via que ele estava evoluindo. Não, às vezes a gente brigava com ele que ele era um pouco impaciente. A gente botava ele e falava assim, irmão, olha onde você estava e onde você está. Se para ele fazer um deslocamento lateral já era uma grande alegria, meu irmão, olha onde você estava em cima de uma cama, cara. Sem perspectiva nenhuma. E agora você já está fazendo um deslocamento lateral curto, fazendo sessões de treino curta. Vamos para fisioterapia, vamos fazer o nosso complemento aqui. E o outro passo também, finalizando, quando a gente conseguiu pegar a liberação para ele tirar aquele colar cervical. Tipo assim, foi um marco, sabe? Que a gente falou assim, irmão, agora você tá de volta no game. E quando ele voltou e ele fez os primeiros treinos assim com a gente, que é mais a parte específica, mais a parte já dentro da academia, e a gente vê que, cara, o cara realmente está querendo. Às vezes nem sempre por motivação, mas sim pela vontade de vencer dele. E a gente abraçava essa vontade de vencer dele, irmão. Se você tá aqui, eu tô contigo. Se você continuar, se você quer ser jogador de futebol, você quer continuar na sua carreira ainda, a gente tá aqui, irmão. Primeiro ele tá lutando pela vida, né, cara? Depois pela profissão, né, cara? E só pra finalizar esse assunto, acho que a maior vitória foi quando ele entrou, acho que os 20 do segundo tempo, né? Que o Alfredo colocou ele. Eu lembro disso, eu até chorei no dia, que o cara, né, é parceiro. E a maior vitória da vida, né, cara, do ser humano. Sim. Eu acho que todo mundo, eu acompanho na rede social, ele tava vendo o jogo ali ao vivo, a gente tem um amigo que trabalha lá, o Parma, né, o Ricardo, sim. E a maior alegria foi essa, ele botar a chuteira e entrar em campo. Independentemente do time ter ganho ou não, sim, a maior vitória foi essa, né? Sem sombra de dúvida. A gente acompanha, né, porque esse caso ganhou uma proporção absurda, saiu no Globo Esporte, o pessoal fez entrevista com ele, e aquela questão que a gente fazia, aquela pergunta que a gente se fazia, por que com ele?
as coisas foram se encaixando, sabe? Foi um momento a gente chegou, pô Deus, por quê? Porque é natural nosso questionar, irmão. Hipocrisia minha é perguntar, Deus, por quê? Se o cara estava tão bem, estava tão alinhado, as coisas acontecendo, filho dele, né? Tipo assim, cara, ali as coisas se alinhando para a vida dele. E aconteceu, e hoje, quando a gente, foi como você falou, quando ele entrou de novo na partida oficial, a gente falou assim, tem a mão de Deus sobre isso aí, cara. Entendeu? E é isso. Muito bom. Cara, que maneiro, né? São histórias assim que a gente que você vai levar pro resto da vida, Com né? Uma certeza. experiência aí muito bacana. Com certeza. Guilherme, voltando aqui ao assunto de corrida, cara, fala pra nós. Hoje a gente, como a gente tava falando da nossa orla aqui, a nossa orla é muito bacana. A galera que quer fazer parte desse grupo aí de vocês aí, como é que faz, cara? Se eu quiser lá dar uma corrida com vocês aí, não tenho muita manha da corrida, como é que faz para participar aí com vocês nesse grupo? Fala aí pra galera do Pod Esporte que ficou interessada em participar desse grupo da corrida. Boa. Galera, a primeira coisa é botar o despertador cedo, né? Porque o nosso ponto de encontro é ali na frente do deck da Bendita, às 7 horas da manhã, tá? E assim, levar muita disposição. Levar muita disposição porque a gente não pede nenhum valor, primeiramente falando, né? Antes que pense em alguma coisa, não. É totalmente gratuito, são para todos, né? E são diferentes níveis, né? Foi como eu falei com você, a pessoa que nunca correu, ela começa caminhando, a pessoa que já corre, ela já faz um intermediário, e também já temos um grupo avançado, que já começou com a gente lá do início, já está evoluindo. Então, assim, literalmente é para todo mundo. A gente não tem um nicho de idade, não, pelo contrário, a gente faz essa subdivisão de grupos e a gente faz a seleção ali, e 7 horas da manhã a gente começa com alongamento, ativação, mobilidade, e logo em seguida a gente dá a largada aí, fazendo o que é proposto, tanto da caminhada, quanto do intermediário, quanto do avançado, cara. Tá? Que bacana, show de bola. Guilherme, então deixa o Instagram aí pra galera aí que quer te procurar, quer fazer parte desse grupo aí. Galera, manda aí o recado aí, deixa as tuas redes sociais aí. Vamos fala lá, pra galera. Falar da minha, né? Gui Soares Personal, tá? Me segue lá no Instagram. E também do grupo de corrida, @ClubFlowRun, que a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Tá lá no link, lá na bio. Então segue a gente, dá um alô lá. E todo sábado, já tá virando ali já rotina, já às 7 horas da manhã. Vocês estão convidados, tá? Quem quiser participar, galera, fica à vontade. A gente vai estar lá com um post, tem um cafezão da manhã lá também, que a gente coloca beleza, lá pra dar um incentivo pra galera, né? Acordar cedo à toa? Não vai, né? Tem um pós, né? Tem um pós-treino aí. E só vem, galera, só vem. Show de bola. Guilherme, fala um pouquinho agora pra gente, cara, sobre o seu futuro. Quais são os planos do Guilherme? O que você pensa lá na frente, cara? Onde você quer chegar? Onde você quer... Qual objetivo você quer alcançar? Quais são os seus sonhos? Compartilha um pouco aí com a galera aí do Pod Esporte. Irmão, vamos lá. Os nossos sonhos, né? As nossas metas. Hoje a minha meta primária é dar continuidade com a assessoria esportiva, né? De corrida, crescer nesse mercado, né? Levar o nome do Flow aí para outras cidades, né? Que a gente pensa nessa expansão. E o Guilherme, cara, que eu não perca Guilherme do futuro, né? Que eu não perca essa vontade de querer sonhar sempre por mais e mais e mais, que eu não me acomode. Eu sempre sonhei em trabalhar com a questão física da preparação e tudo mais em alto rendimento. A gente estuda e se aperfeiçoa para isso, a gente busca isso. E hoje o meu maior sonho é trabalhar com a performance, mano, de atletas mesmo, continuar nesse nicho aí. Então, hoje o seu cunho é virado para performance e corrida, né? Sim, sim. Mas se aparecer uma outra modalidade, um atleta de futebol novamente, um de basquete, um de vôlei, um de futevôlei, como é que funciona isso? Bom, vamos lá. A parte da preparação física, né, voltada pro atendimento personalizado, porque antes de tudo eu sou personal trainer também. E assim, a gente faz o estudo antes do atleta, a questão da avaliação, e identifica quais são as necessidades dele e qual a especificidade dele para o esporte. Obviamente, com um atleta de futebol vai ser muito diferente de um handball. São domínios de membros diferentes. Assim como um ginasta, assim como um jogador de basquete,
Então, primeiro de tudo, a gente faz a avaliação e estratificação de dados e quais são as necessidades dele, histórico de lesão, isso daí é muito importante, posição e também a questão do tempo e disposição que ele tem hábil para fazer esse trabalho fora clube, porque é um trabalho fora clube que a gente realiza, né? Hoje a maioria dos atletas, não falo só do futebol, mas de outras modalidades, eles fazem esse trabalho fora clube com um personal trainer, porque realmente é o complemento de trabalho, né? Então, só não te interromper, existe uma divergência, tipo, o cara vai lá, treina no clube, faz aquela física, aquela preparação com aquele profissional lá. Sim. Aí ele procura um outro profissional para poder fazer um complemento. Não tem uma divergência? Cara, hipocrisia da minha parte falar que não, né? A gente encontra muitas das vezes essa barreira, né? Grandes profissionais aí da educação física, de preparação física, né, que eu tenho falado, encontra essa dificuldade de acessar o clube, né, como parte de algo que realmente foge um pouco dos parâmetros de treino ali do clube, né? Mas não, eu acho que o grande X da questão é você virar para o atleta e sentir se isso realmente está aumentando a performance dele, está agregando. Não, está agregando, pô, o cara está performando, melhorou, e isso tem dados e estudos falando sobre isso, que não é suficientemente o trabalho dentro do clube que vai gerar performance e alto rendimento do cara, entendeu? Ele tem que fazer um trabalho extra ali, porque o clube ele faz um trabalho coletivo. Sim. Dentro do futebol, ele mais 10, mais 11, mais 9, dependendo do que é o proposto para o dia. Dentro do handball, ele mais um grupo. Mas agora você no individual ali, você ali como eu falo ali, no homem a homem, cara, você entende muito mais quais são as necessidades dele. Não, beleza. Então eu vou só botar uma polêmica e tal, eu quero que você me responda então. Sim. Na minha época que eu joguei bola, a gente acabava de... Primeiro a gente corria 1 hora na beira do campo. Nossa. Depois fazia exercícios, Sim. treinava e tal. Quando acabava o treinamento, a gente batia 50 falta, 30 escanteio, 10 lançamento. Hoje, os caras são vetados. Acabou o treinamento, irmão, banheira de gelo, fazer recovery. Cara, qual é a diferença daquela época e para essa época? Que você condena esse fato do cara não ter mais esse trabalho específico? Tipo, o cara quer bater um escanteio, quer bater uma falta, porque hoje em dia você não vê mais um gol de falta no jogo de futebol. Sim. Você não vê um escanteio bem batido, porque o cara bate curtinho ali e vai rodar. Antigamente tinha muito isso, a bola era pesada, os campos eram piores. Hoje em dia a tecnologia facilita, que a chuteira hoje é 10 gramas. A bola é sintética, é leve demais. Entendeu? Então qual é a diferença disso? E se você aprova isso ou não? Vamos lá. Dentre os cursos que eu fiz, as mentorias também, a gente, só para eu te explicar mais ou menos qual é o passo a passo e o que eu tenho de visão. Sim. Tá? Perfeito. A minha visão é o seguinte, eu sou a favor da tecnologia, ponto. Para o que ela vem para agregar. Sim. E dentro dos cursos que eu fiz, a gente fez um curso no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense, Caju. Sim. Tá? E lá a gente conheceu a tecnologia dos usos dos coletes dos GPS nos atletas, onde eles dão os dados em tempo real, né? As condições reais ali dentro de campo. Aonde eu quero chegar com isso? Se eu tenho os controles de temperatura, desidratação, nível de desgaste, mapeamento, por que eu não posso introduzir isso de uma forma para entender mais sobre o meu atleta? Mas como assim entender? Irmão, o que é mais importante para o atleta hoje? Você avaliar a questão fisiológica dele como um todo ou você trabalhar a parte específica isolada? Foi como você falou, os caras batiam 50 escanteios, faziam 15, 20, 10 voltas em volta do campo. Isso tudo, o que isso pode me agregar e o que isso perde em tempo de trabalho? Vou ser sincero para você. A partir do momento que a gente faz uma avaliação e estratificação de dados e a gente entende quais são os déficits, irmão,
eu acho que, de uma certa forma, você acaba perdendo tempo hábil para você trabalhar com o atleta. Ou seja, você reduz aquele tempo que você tem lá. Sim. E você complementa em outras atividades específicas. Irmão, qual é a sua necessidade hoje? Através dos dados que são recolhidos, eu trabalho dentro dos déficits dele. Tá, mas a questão que eu tava falando das faltas dos escanteios, porque vai ter cansaço muscular, vai ter uma fadiga, vai ter... Antigamente não tinha isso. E os campos eram muito piores. Sim. E hoje em dia não, cara. Eu acho que antigamente, cara, não tinha estratificação. E realmente tem a questão de estratificação de dados, tá? Hoje a tecnologia avançou, irmão. E graças a Deus por isso. Porque hoje a gente consegue identificar lesões que há anos atrás a gente não entendia como acontecia. E realmente, se eu pegar para você e falar que, pô, realmente, hoje uma chuteira pesa 10 gramas e antigamente pesava 200 gramas, exemplo, isso vai interferir diretamente na performance do atleta. E por que ele tinha uma lesão? Isso era explicado? Não era, pô. Entendeu? Perfeito. Então, assim, hoje a ciência, ela explica muita coisa. Os dados de estratificação explicam muitas coisas que antigamente também não tinham. Entendeu? Se realmente, antigamente eram condições piores de trabalho. E hoje as coisas melhoraram, irmão. Graças a Deus por isso. E eu acho que o atleta tende, sim, a evoluir, a aumentar os níveis de performance. Se o cara antigamente fazia, sei lá, 4 km dentro do campo e hoje ele consegue atingir níveis aí muito mais elevados ou até o dobro, cara, isso é graças à estratificação de dados, à tecnologia, pô. Sim. Evoluímos, irmão. Evoluímos. Eu acho que são condições diferentes, são tempos diferentes e a gente tem que ter um outro olhar sobre isso. Só para poder finalizar minha parte, o que você acha da redução de campo? Porque antigamente era um padrão e agora diminuiu. Isso aí faz com que o atleta ele tenha mais intensidade, se desloca muito mais. Isso para vocês, profissionais de educação física, né? Isso é bom ou é ruim na visão para um atleta, esse deslocamento? A partir do momento que a gente tem essa redução, né, o jogo se torna mais rápido, né? Altamente mais rápido, altamente mais dinâmico, e hoje o futebol moderno ele pede isso, né? Essa modernidade, essa questão do ser mais dinâmico, eu acho que isso aí acompanhou a questão da tecnologia, porque se o cara corre mais, ele se torna mais leve, ele se torna mais performado. Então, algo que veio para agregar, sim, porém a gente tem que se atentar a outros mecanismos para a gente entender também que a questão do VAR, né, a questão das câmeras, a questão dos juízes também, que eles têm que acompanhar essa dinâmica de velocidade dos atletas. Então isso daí é algo que a gente veio para agregar, veio para somar, mas tende a prestar atenção mais sobre isso, entendeu? Show de bola! Tivemos aqui um excelente bate-papo com o meu amigo Guilherme Soares. Guilherme, pena que tudo que é bom dura pouco. Finalizamos aí mais um Pod Esporte. Então, galera, se você curtiu aí, deixa seu comentário aqui, deixa tua mensagem pro Guilherme. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, clica no sininho aí para receber as notificações. Guilherme, manda teu recado aí, deixa tuas redes sociais pra galera do Pod Esporte. Vão pra cima, conte sempre com a gente, irmão. Primeiramente, agradecer esse convite, tá? Cara, obrigado por falar um pouco da minha vida, falar um pouco dos meus planos, né? Do que a educação física hoje representa, do que a saúde, a qualidade de vida hoje tá em voga. Isso daí é algo que é muito importante, a gente trazer boas novas, falar sobre boas notícias. A gente já vê tanta coisa ruim aí já, né? Verdade. E assim, a gente trazer algo bom, algo conteúdo maneiro de vocês, cara, o projeto o Pod Esporte aí, tomara que ganhe vida e traga pessoas aí mais e mais para falar, tá? Eu vou deixar meu Instagram, é o @GuiSoaresPersonal, tá? Segue lá o Flow também, @ClubFlowRunning. E é aquilo, galera. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Tamo junto, Guilherme. As portas estão abertas. Se tiver a galera lá da corrida aí, algum atleta aí, para poder divulgar aí, as portas são abertas. Vamos para cima e conte com a gente. Irmão, tamo junto. Obrigadão. Mais um podcast. Que resenha. Força! Valeu.